Estamos na lição número 10, façamos agora o resumo. Espírito, o âmago da vida humana. Lembrando que esse espírito nós sempre o citamos com letra minúscula, porque é o espírito do homem. Lembrando que esse espírito do homem é formado dentro do homem por Deus, né, no momento exato em que a semente do homem encontra a semente da mulher. Ali inicia-se a geração da vida, a multiplicação das células, e nesse exato momento em que inicia a vida, Deus é que forma dentro do homem, Deus é que forma o espírito e a alma. O texto então está dizendo: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, versículo 1. Verdade prática: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir o Senhor. Então, através desse espírito dado por Deus, todo ser humano tem sede de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 2, 12, 7, Zacarias 12, versículo 1 e João 14, 4 e 24 formam aqui a leitura bíblica em classe. Vamos para a nossa introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nessa lição estudaremos a respeito do espírito. Veremos como foi comunicado, criado por Deus dentro de nós, e trataremos aqui da divisão, que há uma separação entre alma e espírito, viu? Ah, mas não é a mesma coisa, não. A alma e o espírito formam a parte imaterial do homem, mas eles são distintos. Parte primeira: o sopro divino, a concessão do espírito. No item 1, o fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, Então o homem, Deus fez o nosso corpo do pó da terra, mas a alma e o espírito foi comunicado por ele, dado por eles assim, ó. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Tudo que Deus criou, Ele criou mediante a palavra. Ele dizia: haja luz, haja separação entre luz, ajunta e se produza. Mas quando ele vai fazer o homem, foi diferente. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial e o elemento espiritual soprado por Deus. Então nós sabemos que nós somos constituídos da parte material, que é o corpo, e a imaterial é a alma e espírito. O apóstolo Paulo diz: o homem exterior, que é o corpo, se corrompe e envelhece, mas o interior ele se renova de dia em dia. A pessoa pode ter 90 anos e pode estar renovada por dentro. Nós temos irmãos da igreja com 81 anos de idade, está ali com a sua viola, tocando, cantando naquela alegria, porque o homem interior está renovado. Na parte 2 aqui, no item 2, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento. São coisas diferenciadas, viu? Então, nós estamos aqui o Zacarias 12, 1, que diz, forma o espírito do homem dentro dele. Já Jó faz referência ao corpo, dizendo que é representado aqui pela boca, porque ele diz assim, ó, o Jó diz da seguinte forma, em Jó 7 e 11, por isso não reprimirei a minha boca, olha só, não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Olha como é que Jó se expressa, Então, ele está citando, então você vai ver, ó, ele está citando que a boca, que é o corpo, minha boca está falando do quê? Da angústia do espírito, está citando o espírito, queixar-me que da amargura da minha alma. Então, angústia do espírito angustiado, alma amargurada, e a boca falando sobre isso. Então, deixa bem claro que o Antigo Testamento deixa claro, o Novo Testamento também deixa claro, Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degollados, almas pelo testemunho de Senhor Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com ele durante 1000 anos. Então, a Bíblia deixa bem claro, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há diferença entre alma e espírito. Neste texto, como em outros, roar, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Então nós temos que tomar esse cuidado também. Há local que a Bíblia vai dizer assim, ó, por exemplo, o apóstolo Paulo naquele naufrágio, o Senhor disse, essas 200 e tantas almas que estão no navio, eu coloquei nas tuas mãos. Significa o corpo todo, ou seja, significa o ser humano por completo. Então você tem que diferenciar onde está escrito espírito, onde está escrito alma, no contexto daquele versículo, para que você possa compreender e não fazer confusão de elementos, viu? Da mesma forma, em diversas passagens, nefes, que a alma é tomada pelo todo imaterial. Então, às vezes está citando espírito significando os dois, às vezes está citando alma significando os dois, às vezes está citando o espírito significando o corpo todo, a alma também é o corpo todo. Então, nós temos essa diferenciação, mas há a diferenciação entre alma e espírito, porque nós temos hoje uma linha de teólogos que crê, na parte material, que é o corpo, que é claro, todo mundo está vendo, e a imaterial, eles colocam juntamente alma e espírito, mas não tem como nós fazermos isso, porque a Bíblia Sagrada é bem clara,
em deixar essa separação, tá certo? A tênue divisão, aí ó, o item 3, a tênue divisão, ou seja, é quase que a mesma coisa, interligado, mas tem diferença. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, deixa claro, olha só. Aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Mas tudo o quê? Todo o vosso espírito, o espírito, e a alma e o corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tá deixando claro, tá vendo só? Mas há uma diferenciação de muito, somente a palavra de Deus é que penetra entre a alma e o espírito. O segundo texto, aliás, refere-se a ter uma divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente, viu só? Olha aqui, a passagem que eu citei para vocês, ó, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão do que? Da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos homens. Então, é tão interligado que só a palavra que penetra a essa divisão. Tá? A palavra de Deus verdadeiramente é poderosa. Conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito da tríplice composição, né, ao corpo, alma e espírito, as escrituras sagradas são bem claras em dizer que nós temos essa distinção, né? Essas três partes, essa distinção, corpo, alma e espírito. Nós vamos para a nossa parte 2 agora. Espírito, pecado e santificação. No item 1, pecado do espírito. Mas o espírito pode pecar? Sim. O homem às vezes chega num ponto tão grave de pecado que até o seu próprio espírito, né? Existem pecado do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, né? Mas também existe pecado do espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Esses costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, são terríveis males, viu? Diz assim, ó, o Senhor arrancará a casa dos soberbos, é um pecado do espírito, mas firmará a herança da viúva. Então nós precisamos ter humildade, essa sinceridade diante de Deus, né? Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. O nosso próprio espírito, ele também então peca esses pecados gravíssimos. Por isso nós temos que conduzir todos os nossos sentimentos, a área sentimental, a área psicológica, toda a nossa área tem que ser entregue nas mãos do Senhor e conduzida com cuidado. No item 2, que é a raiz do pecado, em Tessalonicenses 5:23, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito, nós citamos, tá dizendo, então diz aqui, ó, trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatório. O ato da criação de Deus, do material para o imaterial, mas a redenção dá-se do espiritual para o físico. Então, na hora de fazer, foi o corpo e soprou a alma e espírito, mas na hora de salvar, o espírito que está dentro de nós, ele foi dado por Deus, ele interliga nós a Deus, nós temos sede de Deus. Então, através desse espírito é que Deus vai chamar o homem, conduzir o homem e salvar o homem. Então, é no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que é o pecado fica enraizado. Aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Lembra disso? Então, onde está o nosso tesouro? Nosso tesouro está nas coisas de Deus, o nosso tesouro está nas coisas terrenas. Aí está o teu coração. Então, o seu âmago, o seu íntimo, o seu espírito. No item 3, vencendo o pecado. A força do pecado, arraigada em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e do seu poder salvador e santificador. Então, nós não podemos ter aquela arrogância, né? Aquela autoconfiança, que não é autoconfiança de você confiar em você, saber que você pode, que você consegue, com a graça de Deus, é claro. Mas aqui é aquela autoconfiança de arrogância que você faz sem a ajuda de Deus. E isso é um perigo, viu? Isso aí realmente é a derrota completa do ser humano. Então, Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo feita uma vez. Então, Jesus, verdadeiramente, só Ele é que pode salvar e conduzir o homem, né? Trazer o homem do pecado, porquanto o que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, ou seja, ele venceu, né, por esse corpo que nós temos aqui, esse corpo que é totalmente detentor do pecado. Jesus Cristo veio sem nenhum pecado e através deste corpo é que ele vence por nós o pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o
que o Espírito Santo. A arrogância sequer deveria ser nomeada entre nós quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo. Então, isso nós temos visto de montão. O povo vai para a internet, né, brigar, cada um com a sua arrogância. Ao servo do Senhor não convém contender. Timóteo, 2 Timóteo 2,24. Então, nós temos que tomar este cuidado. Nós temos o que? A Bíblia diz, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, está aqui em 2 Coríntios 7:1. Então, vamos fugir dessa arrogância, vamos fugir dessas artimanhas do inimigo. Muitas vezes, né, são o alto escalão lá das igrejas, dessa hierarquia, brigando por poder, brigando por isso, por aquilo, mas nós devemos ficar com a palavra do Senhor Jesus. Parte 3 e última, regeneração e adoração. O novo nascimento, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado por dentro do nosso interior. Então, lá dentro do nosso interior, o Senhor Jesus Cristo nos chama, né, e nos faz nascer de novo. Isso era incompreensível para Nicodemos. Nicodemos falou, mas como pode um homem já velho nascer de novo? E Jesus falou para ele, da água e do Espírito. Então diz aqui em Timóteo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desafasta-te. Então nosso processo, ele tem que ser de santificação, começando lá por dentro e tomarmos cuidado. Por quê? Porque há pessoas que verdadeiramente não são convertidas. Verdadeiramente, elas são guiadas pela arrogância, elas são guiadas pelo seu autodeterminismo, porque ela pensa que eu passei lá naquela faculdade, eu sou bom, meu salário aumentou, eu sou bom, eu tive a promoção, eu sou bom, eu tenho uma vida bem sucedida, eu sou bom. Muito cuidado com isso, viu? Então, muito cuidado. Nós, com o espírito altivo, o espírito altivo ele resiste à verdade e nega a inerrância e infalibilidade da Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Os cientistas modernos hoje, né, a maioria são ateus. E antigamente, você vai ver que eles deixaram um legado tão grande, a maioria deles, né, muitos eram judeus, e todo judeu ele crê no criacionismo. Por exemplo, nós estamos no ano 2025, por causa do nascimento de Jesus, o pessoal lá de Israel está no ano de 5.000 e alguma coisa, porque conta desde o nascimento de Adão. É assim que eles contam. E é um país super avançado. E eles, né, é o povo do Velho Testamento. No item 2 aqui, em espírito e em verdade, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada no nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou, né, um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, perguntando para o Senhor, né, aonde é o lugar certo da adoração. Nossos antepassados falaram que era aqui no monte, e os judeus falam que é no templo. Então, olha só, nossos pais adoraram neste monte. E agora? Porque o monte é visível. E uns dizem que é em Jerusalém, aonde eu devo adorar? E Jesus Cristo fala para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher se alegrou muito e ela disse, o Messias quando vier nos vai ensinar isso. Jesus falou, eu sou o Messias. Ela se alegrou e trouxe toda a aldeia para ouvir as palavras de Jesus. No item 3 aqui, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico, como Jesus ensinou a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Então, essa deve ser o quê? Isso deve ser o nosso objetivo, adorar o Senhor, glorificar o Senhor, né? E sempre exaltar o nome dele. Conclusão, o âmago da vida humana, o Espírito, nos foi dado por Deus para que tenhamos comunhão com ele. Não deixemos que os cuidados dessa vida nos façam esquecer de como somos seres espirituais, desfrutar da presença divina, do fortalecimento espiritual, para que nós possamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Então não podemos esquecer, viu? Nós somos também um ser, nós somos corpo, alma e espírito. Então, é um ser muito complexo, e essa parte espiritual ela é determinante em nós. Vamos para nossas perguntas. Número 1. Que ato divino demonstra a doação do Espírito
espírito ao ser humano? Então está lá em Gênesis 2:7, né? Quando Deus faz o homem do pó da terra, quando ele sopra nas suas narinas, o que ele vem ali? Alma e espírito, ele é feito alma vivente. No item, pergunta 2, quais são os principais textos neotestamentários que mencionam a tríplice composição humana? Então nós vamos ver em Tessalonicenses 5:23, nós vamos ver em Hebreus 4:12. Então está bem claro ali que o corpo e alma e espírito, então nós somos realmente compostos de três partes. No item 3, na pergunta 3, existem pecados do espírito? Cite exemplo. Não existem pecados do espírito, como orgulho, soberba, arrogância, vanglória e inveja. Que Deus nos livre disso. Pergunta 4, onde ficam enraizados os pecados? É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado ali, entronizado ali. E a Bíblia fala, onde tiver o teu coração, vai estar o teu tesouro. Então, será que o nosso tesouro está nas coisas materiais, está nas coisas do mundo, mundana, ou o nosso tesouro está nos céus? Pergunta 5 e última, como vencer a força do pecado? A força do pecado é arraigada em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de contar com nós mesmos ou com a nossa força e dependemos inteiramente da graça de Deus e da sua misericórdia, do seu poder de salvação e santificação. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima aula.